Olá, boa tarde, tudo bem, educadores? Aqui quem fala é Tassiana Santos, psicopedagoga, e vou falar um pouquinho hoje com vocês sobre a avaliação no processo de ensino-aprendizagem. Para Golias, a avaliação ela é entendida como um processo, dinâmico, contínuo e sistemático, que serve para acompanhar o desenrolar do ato, educacional. Então, nós, educadores, trazendo essa citação de Golias, precisamos entender a avaliação exatamente desta forma. Entender que a avaliação ela precisa ser qualitativa e não classificatória. Por vezes, nós, até por uma questão cultural e histórica, utilizamos a avaliação como classificatória, como exclusão. A gente começa a utilizar desse instrumento valioso, porque é um instrumento valioso quando bem elaborado e bem aplicado. Nós utilizamos eles de forma errada, dentro da instituição, com os alunos. A avaliação tem que ficar clara para nós educadores que ela não serve apenas para poder acompanhar o desenvolver do aluno, o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem desse aluno. Não. A avaliação, ela serve também como uma forma de o professor se autoavaliar. Como esse aluno está aprendendo, diz muito também de como eu estou ensinando. Quais as dificuldades que esse aluno está enfrentando, está em paralelo, às vezes, a qual a metodologia que está sendo aplicada. Será que essa metodologia ela não precisa ser revista? Será que essa metodologia ela não precisa ser renovada, modificada, usada de outras formas? Então, é um momento que o educador ele também faz uma autoanálise e precisa ser feita esta autoanálise. É muito fácil nós pegarmos um instrumento, seja ele um teste ou uma prova, e a gente chegar lá e classificar aquele aluno, mas a gente não parar para olhar a resposta colocada por esse aluno em determinadas questões. Como ele foi? Qual foi a linha de raciocínio dele? Como ele pensou? Como ele chegou àquela conclusão? O que eu falei em sala está realmente sendo cobrado aqui? Este conteúdo está sendo cobrado de forma leal, fiel ou não? Como é que eu posso dizer? As nomenclaturas, a forma, a linguagem, essa é a palavra correta, a linguagem utilizada durante a ministração da minha aula é a mesma linguagem utilizada na avaliação, porque às vezes nós usamos, o que é normal, de vários métodos, de várias formas de aplicabilidade da aula, para que o aluno entenda, compreenda e tenha o seu aprendizado consolidado. Mas, às vezes, a gente chega numa avaliação e a gente quer utilizar linguagens ou palavras que a criança não conhece, não faz parte da sua rotina, não faz parte da sua cultura. Quer dizer a mesma coisa, mas ela não conhece aquela palavra. Então, automaticamente, isto é um fator para que ela não consiga responder adequadamente àquela questão. Outro ponto importante é que ao desenvolver esta avaliação, muitos educadores, eles não pensam em alguns pontos que, além da linguagem utilizada, ali, se é adequada para a faixa etária, se eu já utilizei esta linguagem em sala com meu aluno, se é uma linguagem que ele conhece, que ele tem aptidão, eu não penso se aquele enunciado está claro, está de forma entendível para aquele aluno, ou ele está confuso. Não sei se primeiro é para circular, ligar, tudo junto, no mesmo enunciado, e às vezes não está claro e a criança ela não sabe bem o que é que ela vai fazer primeiro. Então, a gente precisa montar uma avaliação, não que nos agrade apenas. Aí eu montei uma avaliação, ela está ótima, de acordo com o meu entendimento como educador e como adulto. Mas eu preciso montar uma avaliação tendo em vista a competência e habilidade adquirida da minha turma. Quem são esses alunos? O que eles já sabem e o que eu espero,
ter certeza que eles já sabem ou ter certeza quais são as dificuldades. Porque quando Golias diz que a aprendizagem é um processo, é porque ela não acontece apenas naquele dia da avaliação. Quando ele diz que é contínuo, ele reafirma que não é apenas naquele dia, vem acontecendo e após a avaliação continua acontecendo. E é dinâmico justamente por conta disso, porque existe o antes, o durante e o depois. E nesse tempo, tudo acontece. E o educador ele tem que estar ligado, ele tem que estar atento para esse processo e ele tem que sistematizar isso. Porque, às vezes, o aluno ele tem um aprendizado consolidado, ele é participativo, ele não apresenta, né, dificuldades no decorrer do processo até a avaliação. E no dia da avaliação acontece algo, ele não dormiu bem, ele presenciou uma briga, ele foi vítima de violência verbal, algo do tipo. Como ele vai sair bem na avaliação no dia seguinte? Será que é possível? Imagine que neste dia ele não saiu tão bem. Seria justo que essa avaliação seja o parâmetro para dizer que este aluno está apto ou não? Às vezes tem crianças, jovens, inclusive adultos que têm bloqueios com avaliações. Por quê? Porque foram ameaçados em algum momento. Alguém falou da avaliação como algo assustador, como algo classificatório, como algo punitivo. Então a criança não consegue, ou o jovem, ou o adulto, colocar ali todo o aprendizado consolidado. Então a gente precisa fazer uma triagem de todo esse processo para poder fazer uma boa avaliação, tanto na criação quanto na correção, e se autoavaliar. Por que o meu aluno não conseguiu responder essa questão tão óbvia, que foi trabalhada várias vezes dentro da sala de aula? Porque a criança ela precisa de uma rotina, que é algo que eu vou falar depois, no próximo vídeo, sobre rotina. Então, a criança ela precisa de uma rotina, que é diferente de repetição. São sinônimas, mas tem uma diferença aí de repetição simplesmente, né, pelo ato de repetir. Rotina é algo diferente que a gente vai falar depois. Mas a criança, ela precisa dessa sistematização. E quem faz isso é o mediador, é o professor. Então, nós, como educadores, temos que entender que a avaliação, ela não pode ser classificatória e ela não pode ser usada como um único instrumento para definir se o aluno está apto ou não, se o aluno é, digamos, bom ou não. É muito pouco, é muito medíocre. Em apenas um momento, ser definido o que vem se trabalhando 3 meses, 4 meses, às vezes um semestre, dependendo do bimestre, de como cada escola trabalha. Então, eu deixo aqui o meu recado e a minha reflexão para vocês educadores, para nós, né, educadores, que busquemos, né, compreender que a avaliação, por si só, ela não deve ser classificatória, ela deve ser qualitativa e que ela tem que servir para não só avaliar o aluno, mas para nos avaliarmos o nosso trabalho e a nossa metodologia, tá bom? Um grande beijo, espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostou, compartilha com seus amigos, tá bom? Um beijo grande.